Eu agradeço todas as pessoas que prepararam essa adoração, né? E até almoço, né? Eu tô bem, assim, feliz mesmo esperar o nosso almoço. Hoje o nosso almoço é especial, né? Cada família trazendo aí. Diz que quem está comandando toda essa festa é nosso irmão Domingos, né? Que hoje é aniversário dele. É o irmão que vai pagar a conta, né? Muito bem. Também agradeço pelos flores, né? Eu gosto da orquídea aqui, que está também. Muito bem. Irmãos, hoje eu vou pregar sobre um assunto muito importante na nossa vida. Mas interessante, essa palavra de hoje pode ser... apagou a luz atrás aí, veio. Às vezes, essa palavra pode, assim, ser desafiante para a sua vida e talvez não tenha grande valor também, porque cada vida é diferente, né, entre nós. Então, a gente não sabe quando Deus Espírito Santo vai agir e despertar. Essa palavra é uma palavra muito prosperidade. Então, eu também não quero entrar como um sensacionalismo, né? Porque hoje o título é 5 hábitos do homem que levanta milagre de Deus. Se você quer levantar milagre de Deus, se você tem esse hábito, você levanta. Não é muito legal? Acho que não é legal. Mas se realmente você pode fazer isso, uma coisa fabulosa, não é assim? Até Mateus ficou assustado, né? Está tossindo de repente. Mas se você consegue realmente, você precisa levantar um milagre. E se você pode fazer isso é fantástico, né? Irmãos, esse último momento, né, o último mês que a gente compartilhou a palavra de Deus, eu tentei mostrar assim, como Deus é diferente da gente, como a gente encara o mundo com olhos de Deus, pensamento de Deus, como Ele criou esse mundo fantástico, é um mundo tão abundância, sobra demais. Por exemplo, um galho desse, quantas flores tem aqui? Pessoal, esse é orquídea. Tá? Não dá para ver, né? Dá para ver? Quantas flores aqui tem? Um galho. Um flor está ótimo, mas não, é um monte de flores. Porque Deus faz tudo em essa abundância. Irmãos, quando eu falei, né? Quando você come uma maçã, lá dentro tem semente. Cada semente é uma árvore, pessoal. Macieira. Deus coloca dentro de maçã cheio de árvores lá. Então não tem como faltar, ficar escassa na nossa vida. Só que a gente não está vivendo de acordo com o plano de Deus. Mas é incrível, alguns são homens, sem perceber, eles têm algumas coisas que parecido disso. Incrível que parece que sendo homem de Deus, às vezes não tem nenhuma coisa desse tipo de hábitos. Como que isso explica? Isso explica outra vez como Deus criou o homem segundo sua imagem, todas as raças. Mesmo que um homem é perdido, um homem que ainda não é achado, sua salvação, esse homem é homem. Esse homem tem dignidade. Então ele, sem perceber, esse homem também pode ter alguns caráteres que ainda está um pouquinho dele, que ele nem percebe, que ele se acha, né? Então hoje a gente vai compartilhar porque Deus deixou tanta abundância na nossa vida aqui, no universo, tantas estrelas, não é assim? Tantos peixes, aves, gado. E não sabe quantos boi mora no Brasil?
Você não é brasileira, não? O Brasil tem o maior número de cabeça de gado. Sabia disso? Isso é vergonha nacional brasileira. Pessoal, o Brasil tem o maior possuidor de número de gado do mundo inteiro. Onde mora mais, onde tem mais cabeça de boi é o Brasil. Não é Índia, nem Estados Unidos. O Brasil tem mais de 250 milhões de cabeças de gado. O Brasil tem 200 milhões de povos. Sabe o que é isso? Cada um come uma vaca aqui. Por pessoa, ainda sobra 50 milhões. Que eles vão produzir. Nunca acaba carne aqui. Ninguém assusta. Parece que todo mundo é vegetariano aqui. Pessoal, você não imagina como o Brasil é grande produtor de frango. Se o Brasil para, Oriente Médio não tem o que comer, pessoal. Coreia, lá na Coreia, agora é moda. E comer cerveja com frango. Só que esse frango vem do Brasil. Até o Brasil dá alegria para os coreanos. Irmão, se você não imagina quanta riqueza nesse mundo tem. Mas por que Deus fez tanta riqueza? Para Deus? Então para quem? Para mim. Para você. Para nós. Então, irmãos, o que eu gostaria de compartilhar hoje é que se você entenda esse princípio de Deus, se você começa a entender esse princípio de Deus, nada mais você pode usufruir toda essa riqueza de Deus, que Ele fez para mim, para você. Só que para você receber isso, tem um problema. Você tem hábitos correspondentes a isso. Se você não tem hábitos correspondentes a esse princípio de Deus, isso não acontece na nossa vida. Você tem que ter esses hábitos. Não é muito não. Quantos hábitos? 5 hábitos só. Tá? 5 hábitos. Então, e ainda, algum de vocês pode ter todos esses 5 hábitos já. Então, verifica que realmente você tem ou não tem. Se você tem, então, desenvolve mais, certo? Se você não tem, então, agora você tem que treinar para adquirir esses hábitos. O que é isso? Tem uma pessoa falando, pastor, meu sonho é ver nascer do sol. É? Tá bom, então vamos ver. Mas eu levanto meio-dia. Essa pessoa vai ver nascer do sol? Para ver nascer do sol, primeiro tem que fazer o quê? Tem que mudar seu hábito de levantar. Pastor, eu quero ver mar. Mas essa pessoa só escala a montanha. Então ele tem que trocar seu hábito de hobby. Senão nunca vai ver o mar. Irmão, o princípio é muito simples. Só que o homem é incrível que parece que não muda seu hábito. Você olha a sua vida, né? Eu não tenho muito tempo, porque hoje esse sermão eu escrevi 12 páginas. Agora termino. É muita coisa. Então, mas eu vou ver a reação de vocês. Acho que se eu conseguir passar aqui uns 30%, 40% está bom. Realmente entendeu? Aí a gente faz na Happy Family, tá? Mas tudo bem. Então, irmãos, eu vi muitos cristãos relutando a vida. Eu gosto, primeiro, pessoa que olha meus olhos. Quando eu prego, igual professores, quando eu olho, pessoa que não faz eye contact, você não dá para ouvir nada. Sua mente começa a voar a outro lugar, seu cansaço vem, você não consegue. Você tem que fazer contato de olhos. Olha para mim, meus lindos olhos. Olhos de águias.
Esse olho que Antônio que consegui conquistar minha esposa com olhos. Ô pessoal, você não muda hábito, você trabalha, faz isso, aquilo, mas se você não muda seu hábito, você vai ficar ali mesmo. Pela misericórdia de Deus que a gente vive, porque Deus nos ajuda através das pessoas, ambiente, época, assim por diante. Mas o que realmente você tem que mudar é nos hábitos esse hábito é hábito para fazer o quê? Milagre, pessoal. Vamos lá de novo, repita comigo aí. 5 hábitos para fazer, para levantar, para acontecer. Milagre de Deus. Então, a gente vai compartilhar esses 5 hábitos que não é para você ficar bonito. Não é 5 pontos que você vai ficar saudável. Não. Esses 5 pontos de hábito é o quê? Só para fazer o quê? Se eu fosse você, eu desmaiaria já. Poxa, é hoje mesmo. É hoje. Por bem, o texto de hoje, eu escolhi Deuteronômio 28. Esse 5º livro do Moisés. Como judeus reverenciam os primeiros 5 livros deles, até falar Torá. Como judeus, eu falo judeus ortodoxos, não é judeu, como eles conhecem essa palavra? Talvez esse é o segredo dos judeus, que não quer ser revelado para o mundo. Né? Mas eu acho que pouco judeu que sabe. Mas isso que domina o mundo. Então, esse Deuteronômio, essa palavra Deuteronômios, Shimeongi, Deuteronômio, essa palavra vem do Septuaginta. Eu só vou falar, outras coisas, se você entra no Google, sai tudo, tá? No Septuaginta, essa palavra é traduzida errado. Quando a gente lê, a Bíblia, assim, o nome da Bíblia, como que faz no Velho Testamento? O nome da Bíblia é a primeira palavra do texto, se torna título do nome do livro, tá? No Velho Testamento. Então, essa palavra é Devarim. Devarim significa palavras. As palavras de Deus, Devarim. Esse Deuteronômio, o nome verdadeiro é Devarim. Repita comigo, Devarim. Hebraica, quando fala im, é plural. Entendeu? Plural. Devarim. Essas palavras que está escrita aqui, justamente Septuaginta é o primeiro tradutores que traduziram, 72 homens que traduziram a Bíblia hebraica do Velho Testamento para a grega, porque igreja primitiva, primeiros séculos lá, quem entendia é não hebraica, é grega, que pessoas entendiam. Então, é isso que chama Septuaginta. Então, pessoal, Devarim, essa palavra é nada mais, Moisés, ele consegue trazer seu povo frente, entrada, portada à terra prometida. Quando ele chegou à terra prometida, agora é só entrar, ele vê que agora é nova geração. Aqueles que fizeram êxodo, que todos os judeus que imigraram para Egito para viver bem, que realmente viveu bem, mas sua vida não é vida regalada, se tornou escravo depois. Então, quando eles saíram do Egito, como eles não obedeceram a palavra de Deus, né, na terra prometida, Deus falou assim, que vocês vão morrer. Eles fizeram uma espionagem bem antes da terra prometida, durante 40 dias. Como eles, 12 homens que representavam cada tribo que vasculhava essa terra prometida, 10 pessoas falaram assim, essa terra não pode, todo mundo falou, unanimidade, essa terra é bênção, realmente flui, maná, flui leite meu, mas lá tem homens grandes, poderosos. Se a gente entra lá, somos gafanhotos diante deles. Então, 10 homens, entre 12 espiões, 10 homens falaram o quê? Não, votaram não pode entrar. Essa terra é boa, mas a gente entra, morre. Moisés fez coisa besteira, esse líder.
a gente tem que voltar para o Egito, porque a gente, se entrar naquela terra, todo mundo vai morrer de espada. Só 2 homens. Quem era? Josué e Caleb. Então, só 2 homens disseram não, sim, voltaram sim. Porque essa terra de Deus tem que entrar. Mas é democracia, né? Resultado de voto saiu o quê? 10-2. Ganhou ou perdeu? Perdeu. Escuta bem, pessoal. As coisas de Deus, até no mundo, não é sempre maioria que é correta. Tem que tomar muito cuidado. A Bíblia mostra que 10-2, os 10 homens estavam totalmente errados, mas todo mundo, até o homem Caleb, Josué, tem que pagar seu preço. Era o quê? Esse um dia de espionagem vai ser 1 ano de peregrino. Então vocês vão rodar esse deserto durante 40 anos. Pagando preço por causa de um dia, 1 ano. 40 dias, 40 anos. Aí que eles agora, chegando 40 anos, ele conseguiu chegar, terra prometida. Agora só para entrar. Esse planície se chama Moabita. É aquele plano de Moabitas. Então lá, quando Moisés olhou, era nova geração. Toda aquela geração morreram. Essa é nova geração. Então, só que tinha 2 homens, né? Velha geração era só Caleb e Josué. Então ele falou, eu tenho que falar de novo a aliança de Deus. Essa palavra é mais forte, é covenant. God's covenant word. Essa é a palavra aliança de Deus. Isso não quebra. Só que isso não adianta. Pai recebeu, pai vive. Quando o pai morre, morre. Não pode passar para o seu filho. Igual nossa salvação. O pai é salvo. Se o filho não é salvo, ele vai para o inferno. Ele vai. Você ama seu filho e você quer mandar ele para o inferno. Que tipo de pai você é? Então, Moisés viu. Esse povo totalmente vai para inferno mesmo. Então, ele repete toda a lei de Deus. Aliança. Para a nova geração. Então, muito importante. Ele fala tudo de novo. Palavra mais concretizado, mais importante para a nova geração. Aí que é essa palavra. Essa palavra, vamos lá, primeiro versículo, capítulo 28, primeiro versículo. 28, versículo 1. Leia todo mundo junto, com atenção. 1, 2, já. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que ouvir o quê? Com atenção. Ouvir a palavra de Deus com atenção. E você guardar os mandamentos. E Deus está ordem, mandando. Mandamento, ordem. Se você faz isso, eu vou levantar você das todas as nações. Não importa onde você quer ir. Deus vai te levantar. Versículo 2. Ele repete. Versículo 2. Todo mundo junto. Já. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas estas bênçãos. Pessoal, não é tão importante? Fala assim, essa é a palavra de Deus. Então já não é importante, mas Moisés está repetindo. Tão desesperado, esse povo tem que ser abençoado. Então, você tem que ouvir com atenção e você executa isso. Então você vai receber todas as bênçãos. Então, vocês estão prontos comigo? Vamos a gente ouvir com atenção e vamos a gente fazer. Então, o que vai acontecer?
Você vença. Toda bênção. Qual é a bênção? Versículo 3. Bendito serás tu na cidade. Que cidade? São Paulo? Onde que você mora? Bendita será no campo. Que empresa que você trabalha? Bendito o fruto do seu ventre, seus filhos, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao sair. Só bênção. Eu quero essa benção. E vocês? Eu quero essa benção. E assim que a Igreja Água Viva nasceu. Aí eu percebi que, eu vou fazer então, Senhor, uma coisa que você está mandando. Eu vou sair daqui, Senhor, da colônia. Eu vou fazer. Eu vou te obedecer. Eu não sei se isso vai dar certo ou não, mas eu vou obedecer. Então, primeiro é o quê? Primeiro hábito. Primeiro hábito é o quê? Ouve a palavra de Deus com atenção e obedecer. Olha aqui, pessoal. Toda vez que você faz alguma coisa, você precisa tomar decisão, você tem que perguntar: eu estou ouvindo a voz do Senhor? Eu estou obedecendo? Eu estou obedecendo? Porque muita gente manipula. Eu não estou falando você tem que me ouvir e obedecer pastor. Irmãos, vocês têm que obedecer pastor quando ele fala palavra de Deus. Se eu falo a palavra de Deus, todos vocês têm que me ouvir bem e têm que obedecer. Mas se eu falo que não é palavra de Deus, vocês têm que não obedecer. Amém? Amém. Mas se palavra de Deus, você tem que obedecer. Olha para mim, pessoal. Fala. Você tem que obedecer. Esse é o primeiro hábito. Mas se você pensar bem, como você é desobediente? Como? Até eu convido vocês a vir na igreja, vocês não vêm. Não é só sexta-feira no Neide, não fala nada, aqui não quero fazer nenhuma distinção. Quando eu chamo, eu tenho um propósito. Eu tento quebrar, na verdade, às vezes você se sente mal com a pregação, com a minha postura, porque está mexendo com os seus hábitos. Você não costuma ouvir essas coisas, você não costuma fazer essas coisas, você tem que quebrar seu hábito. Primeiro hábito é o quê? Ouvir bem, com atenção, a palavra de Deus, certo? E o quê? Para fazer o quê? Obedecer. Eu tenho muito, mas eu não tenho tempo, pessoal. Então, vamos lá. Se alguém precisa, a gente compartilha depois. O primeiro rei de nação Israel, unificado, primeiro rei. É importante, não é? Não é qualquer um que pode se tornar primeiro rei. Quem era o primeiro rei de Israel? Saul, não era Davi. Quem era? Saul. Ele foi escolhido por Deus. Foi ungido pelo Samuel. Mas ele foi rejeitado por Deus. Eu não vou entrar, porque Deus chama depois. Eu não vou entrar aqui. Deus é Deus. Graças a Deus que Senhor Jesus Cristo nos não abandona. Mas aquele ainda não chegou Jesus Cristo. Ainda a história da salvação não era completa. Então toma cuidado. Judeus têm que tomar muito cuidado. Agora é uma história da salvação completa. Então, como um rei foi rejeitado por Deus. 1 Samuel 15, versículo 22. Vamos ler todo mundo junto, com atenção. 1, 2, já. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quando em que se obedeça a sua palavra. E eis que o obedecer é melhor do que sacrifício, e atender melhor do que gordura
na nossa linguagem, Deus gosta mais do quê? Que você obedece ou você cultuando aqui? Tem que obedecer a Deus. Eu quero obedecer, Senhor. Por isso eu vejo, quando eu estou vendo que não estou obedecendo, eu arrependo logo. Senhor, me perdoe, eu não estou obedecendo, eu quero te obedecer, tá bom. Eu vou fazer isso, Senhor, me ajude outra vez. Porque eu preciso levantar milagre de Deus. Mas você não obedece, você está fora do milagre já. A gente vive, maioria, pela misericórdia de Deus. Mas, irmãs, o homem pode fazer milagre. Se você ainda é filha de Deus, se você é filho de Deus. Eu digo milagre porque milagre vê que todo homem fala que acabou. Mas acontece. Isso é milagre. Milagre não é assim. Eu sabia. É pouca probabilidade, mas eu pensei que ia. Não é assim. Milagre é o quê? Não vai acontecer. Não dá. Mas o quê? Aconteceu. Aí você fala o quê? É milagre. Lucas, capítulo 5. Vamos lá, Lucas. Quando Pedro, ele pescou a noite toda. E Genezaré lá, que é Galileia, lá em pescaria é à noite. Ele fez tudo isso. Ele é pescador nato. Muito experiente. Aquela noite ele não pegou nada. Então, de manhã, quando nasceu o sol, ele tem que retirar. Ele estava retirando, ele com outro barco, 2 barcos trabalhavam junto. Agora ele estava limpando rede. Aí aparece um mestre assim que quer falar. Ele diz que quer emprestar um pouco o seu barco. Aqui ele sobe, porque tinha multidão. Ele coloca sob barco e todo mundo na praia. E ele começou a pregar a palavra. Depois que terminou toda a palavra, versículo 4, vamos lá. O que Jesus falou? Todo mundo junto. Quando acabou de falar, faze largo, lança em vossas redes para pescar. O que esse homem fazia até agora? Estava pescando. E agora terminou. Já limpou a rede. Lavou a rede. Já dobrou a rede. Ia embora, mas como ele pediu o barco, então esperando até ele terminar sua mensagem e ir embora. Mas querer ir embora, terminou tudo. Aí esse Senhor falou assim: agora você lança a rede lá mais largo, mais profundo. Versículo 5. Todo mundo junto. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei. Essa obediência dá para compreender? Não. Pela compreensão não pode lançar rede. Eu trabalhei a noite toda. Mas, pela sua palavra, eu vou quebrar meu hábito. Eu vou quebrar meu hábito agora. Eu vou fazer coisa que nunca fiz. Eu vou. Tá bom, eu vou lançar rede. Qual é a profissão de Jesus Cristo secular? Pescador? Não. Carpinteiro. Quem que entende de pescaria? Pescador. Por isso ele falou: eu não faço isso, mas pela sua palavra eu lançarei. Vamos lá? Todo mundo junto. Isto fazendo, apanharam grande quantidade. Cardumes rompiam a terra. Isso é o quê? Milagre. Vamos lá, 7. Então fizeram sinais aos companheiros, outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e ponto de quase irem a pique, ia quebrar a rede, arrebentar. E tinha que outro barco tem que ajudar. Vamos lá, 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou
pecador. O que é isso? Ele entendeu. Quando acontece milagre na minha vida, eu me dobro, me quebro, eu digo: Senhor, eu sou pecador, que vivia com meus hábitos. Esse é o primeiro hábito. Ouve a palavra atentamente e obedece. Como que avaliar a sua vida cristã? Você tem que ver como você ouve a palavra de Deus com atenção e você tenta obedecer esta palavra. Esse é o primeiro hábito. Segundo hábito. Irmãos, esses dias a gente não está fazendo momento devocional crônica, até a nossa irmã Sueli fez, esse compartilhamento hoje. Lá tem muitos nomes. Quando você abre primeiro crônica, isso sente mal, Só tem nome. Nome. Começando com Adão, até Abraão, até Davi até de Babilônia, de aquele exílio, tudo aquele 12 tribos. É loucura. Mas, irmãos, lá tem segredos. Quando você lê esses nomes com atenção, tem alguns nomes que tem alguma coisa segredo ali. Eu vou revelar só um segredo aqui, porque não dá, Que nada mais você encontra clamor de Jabez, que todo mundo é conhecida. 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos lá, todo mundo junto? Foi Jabez, mais ilustre dos seus irmãos, que mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores odeia a luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo tua mão, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Tinha um homem que nasceu, seu nome é o quê? Jabez. Significa dores, sofrimentos. Porque deu esse nome? Porque sua mãe engravidou, quando na sua gestação, sofreu muito. A Bíblia não revela, mas dá para imaginar que talvez seu marido faleceu, ou era época de guerra, que ela está grávida, sozinha com esse bebê. Então ela sofreu demais. Quando deu à luz, deu nome. São minhas dores, essas são minhas dores. Já imaginou, filha, vocês tendo sofrimento, colocaria nome do seu filho sofrimentos? Chama-se, qual é seu nome? O sofrimento. Qual é seu nome? Oh, meus dores. Não, pera, seu nome? Meus dores. Oh, filho, fala seu nome. É isso mesmo, meu nome é dores. Muita dores. Muita dor esse nome, pessoal. Já imaginou na escola, quando chega na escola, chegou muita dor, ou muitas dores? Todo mundo usava esse. E se acontecer alguma coisa, todo mundo fala assim: é por causa de... Também o sofrimento está aqui. O nome dele é sofrimento, o nome dele é o quê? Tribulação, o nome dele é azarado, o nome dele é muita dor. Não coloca seu nome de Jabez, não. Dores. O que aconteceu? Ele foi mais ilustre entre seus irmãos. Como que se tornou isso? Isso que a gente tem que aprender. Porque versículo 10, de novo, 1 Crônica 4:10, ele sempre invocava o nome de Deus. Invocar o nome de Deus o quê? Ele orava. Mas por que não fala ele orava a Deus? Porque colocou invocava a Deus. Ele orava assim: eu vou orar. Não, ele invocava: Deus, me ajude. Eu sou dores. Eu não quero viver como dor para minha mãe. Eu quero ser dor para minha família. Eu não quero ser dor para ninguém. Eu não quero viver como dor. Eu não quero viver sofrimento para ninguém.
Ele invocava o nome de Deus. Vocês têm que criar segundo hábito. Tem que invocar o nome de Deus. Invocar o nome de Deus é o que? Você ora. E ele ora. Senhor, me abençoe. Ele ora. Olha, versículo 4. De novo, volta aí. 4:10. 1 Crônica 4:10. Ele fala, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe. Essa tradução, tomara que me abençoe, na verdade não está escrita assim. Lá está escrito, abençoe, abençoe. Tem essa palavra de abençoar 2 vezes. 2 vezes esse verbo abençoar, abençoar. Sabe o que é isso para judeu? Na sua literatura escreve palavra 2 vezes repetida. Quando um rabino lê esse texto, ele lê assim, Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe, tomara que Deus me abençoe, 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 me abençoe, Deus. Você não tem dor? Você não tem dor da sua vida? Cria esse hábito. Então Deus alargou a sua vida. Removeu todas as maldades e aflições. Levantou este homem mais ilustre entre seus irmãos. Segundo ponto, eu tenho mais, mas segundo ponto eu vou parar por aqui, tá? Porque só fiz segundo, ainda sobra 3. Terceiro, vamos pular. Mas entendeu, né? Segundo. Mostra então segundo, todo mundo junto. O milagre se manifesta quando temos o hábito de suplicar ou invocar a Deus que fonte de todas as bênçãos, que possui um plano maior. O que é isso? Jabes sabia, sua vida não é dor, sua vida era muito mais do que isso. Irmãos, qual é o nosso problema? Você não pode exagerar a sua vida. Tem pessoas convencidas, sempre falam exageradamente as coisas, mas você tem que saber, diante de Deus nós somos o quê? Repita comigo, eu sou filho de Deus. Fala, eu sou filha de Deus. Você vai falar assim, eu sou escravinha de Deus. Vai falar assim? Porque Deus é grande? Eu sou assim, eu sou ralé de Deus. Vai falar assim? Não. A gente tem que falar assim, eu sou? A gente não pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Davi Matos. Não é assim? Eu sou Davi, esse mato tá difícil. Você gosta? Eu sou Davi de Matinhos aqui, Matinhos. Não, pessoal. A gente tem que saber que Deus tem propósito maior que o que a gente imagina. Senão Ele não fosse criado o mundo assim. Então, o que é importante aqui, que você já sabia, que sua vida não terminaria com dor, não. A vida dele seria muito maior, e ainda ele sabe que todas as bênçãos estão contidas onde? Na mão de Deus. Ele sabe que toda bênção vem de quem? De Deus. Ele sabia, então ele invocava somente a Deus. Invoca a Deus. Deus. Invoca a Deus. Invoca. Às vezes é difícil invocar, né? O pessoal já é louco. Eu faço isso no marginal. Eu ando um pouco marginal, né? Janela tudo aberta. Deus me abençoe! Olha! Aí eu grito, ninguém sabe. Mas aqui não dá, né? Casa também não dá. Se eu falo, pastor, você está nervoso. Mas não é, estou invocando. Eu não sei aonde você vai fazer isso. Tá? Faz onde a pessoa não ouve, tá? Invoca o nome de Deus. Terceiro ponto entre 5 hábitos, esse terceiro hábito
como diria assim, que liga todos esses 4 outros hábitos. Então, o terceiro hábito é muito importante. Tá? Você tem que trabalhar com esse terceiro hábito. Terceiro hábito, a gente pode ler já, vamos lá? O hábito de preparar um lugar secreto entre Deus e eu. Mas aqui está um pouco errado essa tradução. Eu vou falar de novo. O hábito de preparar um reservatório. Repita comigo. O hábito de preparar um reservatório secreto. Você tem um reservatório secreto? Você tem reservatório secreto? Você tem que construir um reservatório secreto. Olha aqui, ó. Eu estava lendo esse texto, meditando várias vezes, Deuteronômio, voltando a Deuteronômio 28. 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 10. Tá, medita bastante, tá bom, irmão? Aqui tem grandes promessas de Deus. E se você ler esse texto, analisar bem, lá sai ordem, palavra ordeno, ordem. Ordem é mandamento de Deus, não é assim? Deus fala assim, eu dou ordem, se você cumprir isso, toda a bênção para você. Lá sai 4 ordens, 4 vezes. 4 vezes, tá? Primeiro 2 vezes sai no primeiro versículo. O primeiro versículo fala assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aqui mandamento é ordem. Você tem que guardar minhas palavras, mas isso é uma ordem, tá? Isso é imperativo, uma ordem que está dando. E que hoje te ordeno, o que ele está ordenando? Aí, fazer isso, te exaltará sobre todas as nações. Em inglês, palavra em inglês aqui, tradução é melhor. Lá sai commands, command, né? Aqui fala command. Aí você está para entender. Mesma palavra. Português traduziu diferente. A língua coreana traduziu também mais próxima ao original. Tudo está escrito 명령하사, 명령하사. ordem. Inglês command. Português uma vez mandamento, outro ordeno. Mas tudo é ordem. Entendeu? É a mesma palavra que está escrito na palavra original. Bíblia hebraica é a mesma palavra. Tradução que fez assim. Então, essa palavra sai 4 vezes. 2 vezes sai no primeiro versículo. Ele ordena. E terceiro, né? Terceiro sai versículo 9. Versículo 9, irmão. Isso. Todo mundo junto. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Aqui também, esse mandamento é ordem. Lá também está escrito commands. Então, sai tudo, quando você lê esse 3 aparições dessa palavra de ordem de Deus, tudo é uma honra. Que Deus levanta você entre nações, todo mundo vai te respeitar, mas a única vez que sai, que vou falar, que esse é material, que está escrito no versículo 8. Versículo 8. Vamos ler? O Senhor determinará. Então, mas essa palavra determinará, está escrito o quê? A palavra original está escrito assim, Yehová commands. Ele comanda, ele ordena. O Senhor, vamos ler? Senhor determinará que a bênção esteja nos teus. Não é que você é esguardador. Senhor, deu uma ordem. Haja luz, houve luz. Abre o mar, abre. Senhor ordena. Ordena o quê? Teus celeiros seja cheio, abençoado. Agora eu pergunto, quem tem celeiros? Levanta a mão. Quem tem celeiros? Não brinca. Quem tem celeiros? Tem celeiros? Onde tem celeiros? Não, celeiro. Levanta a mão quem tem celeiro.
Está vendo? Por que você não faz um milagre? Tem celeiro. Tem celeiro. Mas ele não está escrito. Ele vai determinar. Ele vai ordenar. O Senhor ordenará. O Senhor dá ordem. Que a bênção esteja nos teus. Mas tem celeiros. Não, celeiro. Pessoal, estou falando material celeiros. Então construa celeiros. Esse é o segredo. Abre uma conta. Então. Aquela conta é o quê? Seu celeiro. Abre uma coisa, não sei, mas é celeiro. Lá você não mexe. Quando você vai mexer? Quando você precisar de milagre. Esse era o segredo dos judeus. Os judeus têm celeiros para diamantes, celeiros para ouro, celeiro para dólares, celeiro para imobiliária, celeiros. Ele tem celeiros. Mesmo que você esteja desempregado, você tem que ter celeiros. Aqui é plural, tá? Celeiros. Acho que amanhã muita gente vai abrir uma conta. Abre uma conta na Caixa. Eu acho que é bom. O Banco do Brasil, sei lá, abre. Só que essa conta é, só o quê? Celeiro só. Ou, mas eu não gosto, eu vou comprar um porco aí. Pode ser. Esse é meu celeiro. Mas lá você tem que ter propósito. Tá? Esse é celeiro. Esse celeiro não é para usar. Esse celeiro é o quê? Levanta milagre. Tudo bem? Só essa palavra. Posso pular? Quer explicar mais? Não, eu estou de negociável. Vocês têm celeiros em secretos? Só que assim, meu marido ou minha esposa não dá meu dinheiro, então eu vou ter uma caixa 2. Não é isso que estou falando, pessoal. Até mundo faz isso, não faz isso. Aí mundo e essa caixa preta, sei lá, a segunda caixa, isso traz muito problema depois. Mas o que eu estou falando? Uma caixa de milagre. E que você confia, vê que como você acredita. Já imaginou? Tipo assim, Mateus fala assim, pastor, agora eu tenho um celeiro. Que celeiro? Eu vou fazer uma viagem missionária com live action durante 1 ano. Eu vou pagar toda a conta. O que eu vou falar? Todo mundo, o que vai falar? Rapaz, vai trabalhar, vai fazer outra coisa sua. Não é assim? Mas ele vai fazer, ele vai abrir uma conta. Todo o que ele vai ser separado. Ele não vai mexer. Ele vai mexer esse caixeiro quando ele quer fazer um milagre de viagem missionária de 1 ano inteiro, pago por tudo conta dele. Não precisa fazer isso, eu estou fazendo um exemplo para a pessoa entender. Uma coisa que você não pode fazer. Tá? Essa. Desculpe, pessoal, para você entender. Era difícil eu educar 3 filhas. Mas eu prometi para minhas filhas, desde pequenininha, por que eu prometi isso, né? Porque, pessoal, toma cuidado, quando você promete alguma coisa com seus filhos, tem que cumprir. Desde crianças, minhas filhas, eu falei assim, filhas, qual é a profissão de papai?
pastor, isso mesmo. Você acha que pastor é rico? É rico, acho que não. É isso mesmo. Pastor, dá para viver, mas pastor, não para dar alguma coisa para vocês assim não, tá? Mas uma coisa eu prometo, papai é pastor, mas eu vou dar boa educação para vocês, tá bom? Até faculdade, eu falei, depois vocês têm que se virar. Mas lá, até faculdade, eu vou fazer tudo para realmente dar apoio. Isso é toda parte que eu posso dar para vocês. Eu prometi isso. Então eu sempre tinha que procurar a melhor educação possível para cumprir. Aí eu criei um celeiro de educação. Com esse celeiro de educação, aqui minhas filhas estão estudando. Ninguém assusta. Tem dia que eu não tinha nada até vendo, mas nunca mexia isso. Esse vai fazer milagre. Toda a educação das minhas filhas. Isso você não mexe. Porque você quer ver milagre de Deus. Eu estou falando isso para você entender, tá? Eu não posso dar mais, tem que pular, tá? Quarto hábito. Vamos lá, eu gosto de fazer revisão. Primeiro, olha para mim, é fácil. Qual é o primeiro hábito? Não obedecer. Obedecer não. Ouvir atentamente a palavra de Deus. Porque você obedece coisa errada, também não dá. Obedece a palavra de Deus atentamente e obedece. Esse é hábito. Tá? Segundo, invoca o nome de Deus. Porque você sabendo que pensam bem de Deus e o que? Você é muito maior que o que você imagina. Nos olhos de Deus, tá? No olho de outras pessoas, bom rir. Mas o olho de Deus, você... Não é assim? O Yuri não é cara genial. O olho do pai e mamãe, não é assim? Eu sei. Não é? Nos seus olhos, seus filhos, netos, não é excelente, não? Imagina Deus. Deus acha que a gente vai fazer muito maior. Então, invoca o nome dele pensando nisso. Terceiro o quê? Preparar? Celeiros. Fala plural. Meus celeiros. Tá. Mas, quando você falar esse meus celeiros secreto com Deus, isso quer dizer que você não vai mexer. Quando você vai mexer? Quando você vai mexer? Precisa de milagre. Amém? Quarto, vamos ler. Quarto hábito é o hábito de suportar missão dada por Deus como bom despenseiro e faz manifestar milagre. Irmãos, seguinte, vocês já perceberam que está falando assim, manifestar milagre. Na verdade, a gente não é a gente que faz milagre. Milagre já existe. O que Deus age é milagre para a gente, não é assim? Então a gente tem que deixar isso acontecer. Para isso acontecer, a gente tem que ter esses hábitos. E quarto hábito é nada mais, você tem um hábito de nada mais cumprir a missão que Deus entregou na sua vida. Missão. Porque com isso que você vai ser aprovado por Deus. Por exemplo, irmãos, que nós sabemos muito bem. Por exemplo, só um exemplo, né, para ajudar suas ideias. Nas igrejas, cada um tem seu serviço, tem pessoa que ainda não tem, mas tem sua função, não é assim? Com isso, você vê que você é realmente bom mordomo, que realmente cumprindo sua missão dada por Deus, e nada mais, você tem que ter alegria. Você tem que ter excelência. Você tem que ter prazer. Já imaginou, se você faz
instrumento, ou canta, ou enfeita a igreja, ou prepara alguma coisa, cuida da criança, ou você vê instrumento, som, todo o equipamento, você tem que ter alegria. Você tem que ter excelência, não é tapa-buraco e você está só preenchendo o tempo. Você tem que ter alegria, com isso você dá para ver que você é bom mordomo ou não. Nós conhecemos muito bem uma história de Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Lá sai parábola de talentos. Não é assim? Um senhor, ele precisava ir para o exterior, longe. Então ele chama seus 3 servos competentes. Ele chama 3 servos, para ele, ele dá 5 talentos. Tá? E segundo servo dá quantos talentos? 2. E o outro é 1, não é assim? E falou assim, vocês têm que trabalhar até minha volta. Olha aqui o versículo, Mateus 25, versículo 15. Tudo junto. A um deu 5 talentos e outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, o Senhor sabia, esse homem tem capacidade de trabalhar com 5 talentos. Esse homem, outro homem trabalha com 2 e outro é 1. Cada um com sua capacidade. Então, irmãos, nunca se compara e faz. Isso aqui, quem recebeu 5 talentos ficaria feliz, né? O Senhor realmente me entende, né? E 2, tá bom, mas dá para trabalhar. E 1 ficou triste, porque o que recebeu 5, ele sai, você pode ler, imediatamente ele sai e ele começa a trabalhar. Né? Ele abriu lanchonete, hamburgueria, e ele, restaurante, padaria, e trabalhando. E outro abrindo, né? Confecção, né? Boutique, está trabalhando. O terceiro que recebeu 1 talento, ele acabou o terra, sepultou. Você sabe o valor de 1 talento? Aqui falou o quê? Cada um deu 5 talentos e ao outro 2 e o outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Esse talento é esse talento de ouro, pessoal. Quando falar em talento, é o talento de ouro. 1 talento é igual a 34 quilogramas. Deu uma pessoa, um abade, pedaço de ouro de 34 quilogramas para 5 pedaços, 1, 2 e outro 1. Sabe quanto vale 1 talento? Valor atual? 5.440.000 reais. Não precisa calcular não, eu já calculei tudo. Ouro foi Brasil fechado, dia 24. Tá? 1 grama, R$ 159,22. Tá? Multiplica por 34 mil gramas. Sai 5.404.000. 5.440.000. Então, não é pouco dinheiro não. Uma pessoa que recebeu 1 talento, recebeu quanto? Quase 5,5 milhões de reais. Você acha pouco? Você acha pouco? Aquele que recebeu 2, ele recebeu quase 11 milhões de reais. E o outro que recebeu 27 milhões de reais. O cara que recebeu 27 milhões de reais, ele trabalhou. E sobrou quanto? Lucrou 27 milhões. E soma total o quê? Quando voltou? 54 milhões que ele entregou. E o outro segundo tinha 11 milhões, ele trabalhou, sobrou, lucrou quanto? Outro 11, 22 milhões de reais que ele entregou para o seu dono. Esse último tinha 5 milhões e meio, ele deixou onde? No chão, na terra. Quando o Senhor chegou, ele tirou da terra. Aí ele entregou. O Senhor ficou indignado, chama assim, servo mau e negligente. Aí ele mesmo, o dono, fala assim, por que você não depositou isso no banco? Naquela época já tinha banco. Pelo menos você receberia de juro.
Irmãos, essa palavra é séria. Muita gente aqui sepulta seu talento e não trabalha, e não serve. E sempre murmura falando que eu sou assim mesmo. Você está cumprindo. Aí interessante que versículo 21, 23, 21. Quando acerta tudo, 21, vamos ter todo mundo. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo, bom e fiel, foste fiel no pouco. Isso falou com quem lucrou com 27 milhões de reais. 54 milhões de reais. Aí o Senhor falou assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E o Senhor é muito rico. Eu falei, isso é pouco. E ele disse o quê? Sobre muito te colocarei. E isso quer dizer o quê? Você vai ficar no meu nível. E pessoa que lucrou 2 talentos, né? Que entregou 22 milhões. Como que ficou? Versículo 23. Vamos lá? É mesmo, já? Disse-lhe Senhor, muito bem, servo bem e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não é a mesma palavra? Ele dá mesmo elogio, mesma condição. Porque ele sabe cada um sua capacidade. Então, se pessoa que recebeu um talento, trabalhado, lucrou um talento, ele receberia a mesma palavra ou não? Mas em vez disso, recebeu o quê? Servo mau e negligente. Falou assim ainda, tira o que ele tem, tira tudo, tira 5,5 milhões reais, tira tudo, e dá para quem? Quem tem 54 milhões, aí fala, quem tem mais terá mais, ainda maior, quem não tem, perderá até o que ele tem. É a nossa vida, a gente perde o que a gente tem. Irmãos, 4 hábitos é nada mais como você é fiel com isso. Irmãos, para entender bem, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Vamos ler esse versículo. Vamos ler todo mundo junto. Assim, pois, importa que os homens, como ministro de Cristo e dispenseiro dos... Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Deus não pergunta, você trabalhou muito, você trabalhou bem ou não. Ele pergunta uma coisa, você foi fiel? Você fez isso com fidelidade? Parâmetro de Deus é diferente. Mundo pede resultado. Mundo vê realmente como você lucrou, como você fez muito isso. Mas o que foi levando? Porque essa fidelidade. Você fez isso fielmente. Mesmo que a gente servindo as coisas pequenas, a gente tem que fazer com a fidelidade. Mas aqui, todo mundo sabe, lá no mundo de negócios, se você não tem fidelidade, lá no mundo fala crédito, seu negócio vai falir. Lá é puro crédito. Mesmo que você não tenha recurso, mas se você tem crédito, isso que você cresce. Às vezes você leva prejuízo, por quê? Para manter seu crédito. Às vezes você leva prejuízo para ganhar o nome. Não é assim? Para crédito. Isso eu não abro a mão. O que Deus fez da gente é o quê? Fidelidade. Esse quarto hábito nos ajuda a gente trabalhar na parte da fidelidade. Realmente você é fiel. E ainda esse mordomo. Então, quarto hábito é nada mais é que você realmente cumpre a missão dada por Deus. Realmente você sabe que é mordomo. Irmãos, você pode ser empresário, você pode ser gerente, você pode ser funcionário, você pode ser professor, você pode ser empregado, onde for. Lembra bem que sua vida é mordomo. Essas coisas não pertencem a você. Irmãos, quem é rico, quem é bilionário, quem é pobre,
A gente come 3 refeições por dia. Máximo 4, toma lanche. Não é assim? Diferença é mínima, pessoal. A gente usufrui sua vida. A gente não pode levar. Nós não somos faraó, não vai depositar na pirâmide o que tem. Nós não somos aquele império da China que vai colocar todos seus concubinas no seu túmulo, sua tropa. Não. Irmãos, o que a gente vai viver só para usufruir aqui. Isso é mordomo. Você tem que ter mentalidade do mordomo. O que você tem não é seu. Deus deu para você trabalhar, para você crescer. Se você faz isso, Deus vai dar mais, porque você é fiel. Não é seu. O que você tem não é seu. Mas como você tem fidelidade, você é a primeira pessoa que pode aproveitar para sua família, para seu laser, né? seu hobby, seu lazer. Você pode usar, mas você não pode levar isso. Você tem que saber esse quarto hábito. Que o que você está trabalhando, mesmo que pequeno trabalho, pequeno serviço, você tem que ser fiel. Esse homem fiel que cresce. Esse homem que é fiel. Quer testar jovens? Dá dinheiro, dá para saber. Como está a sua fidelidade? Irmãos, então, esse quinto, para terminar, todo mundo junto? O hábito de deixar como herança a bênção dada por Deus, todos os povos. Esse último hábito é o seguinte: pessoas que enriquecem sua vida, pensar somente a sua família. Irmãos, não precisa pensar sua família, seus filhos, porque se você é abençoado, sua família é automaticamente abençoada. Seus filhos vão usufruir. O problema é que seus filhos também têm que abraçar esse hábito que você criou. Esse Deus que você abraçou. E eles mesmos têm que fazer. Você não pode fazer nada. Então, quem cria hábito, o que você está trabalhando, não é somente a sua família. Você está fazendo alguma coisa até herança. Fundo no fundo, o que a gente vive hoje, o que a gente vive pela herança de Steve Jobs, que deixou herança para a gente, que o mundo inteiro pode usufruir. Esses homens que Deus usa. Irmãos, quando eu falo riqueza, repita comigo, pessoal, para finalizar, mas ainda não tocar piano. Olha para mim, pessoal, eu vou finalizar. Irmãos, o que você tem, o que você faz, isso tem que beneficiar outras famílias, outras raças e outras nações, outros, tudo, porque todos são filhos de Deus. Lá estão divididos, já são cristãos, ainda não são cristãos. Só isso. Então, a gente tem que abrir. Você tem que ter essa mentalidade. A gente construir essa igreja, a gente louva só para a gente. Quando a gente morre, essa igreja fecha. Tem um monte de igreja assim na Europa. Morreram seus membros, fecharam. Agora é museu, agora é dançaria, agora é boate, é clube, mudou tudo. E a gente está construindo esse templo para fazer o quê? Para Perdizes, para São Paulo, para outras áreas. Não é assim? Assim que a Igreja Água Viva nasceu, quando começou, como eu sou descendente coreano, e coreano mesmo, então vieram irmãos coreanos. Hoje em dia aqui também tem, mas esses irmãos, desculpe eu falar isso, porque eles estão sentados assim, eles abraçaram essa visão. Claro, para eles também, olha, eles estão assistindo o culto com earphone, olha, tá assistindo o culto. Por quê? Eles abraçaram essa visão. Porque eles sofrendo, ele quer abençoar aqui a Igreja Água Viva, abençoa
muita raça, muito povo, todo o povo brasileiro. Amém? Por isso, eles pegam horário de culto 9h30 da manhã. Para ver 9h30 da manhã, que hora que tem que levantar domingo? Mas o nosso culto é 11h30. E ainda reclama que é muito cedo. Aí fica difícil. É por isso que eu fiz o culto das 7h da noite também. Se alguém falar que também é muito cedo, aí é problema, né? Por quê? Abraçaram essa visão, porque essa igreja seja abençoada outras pessoas. Então eu pergunto, irmãos, repita comigo, agora, para encerrar. Riqueza não somente é dinheiro. Dinheiro é um dos elementos da riqueza. Irmão, riqueza é o quê? Riqueza é dinheiro, material. Riqueza é arte. Tem uma arte que vale milhões, bilhões. Riqueza é o que? Seu talento, saúde, relacionamento, seu conhecimento e informação. É tudo isso é riqueza. Como a pessoa sabe associar com outras pessoas. Também tem que ter sua saúde. Se não ter saúde, olha, Steve Jobs, ele tinha muito dinheiro, muito conhecimento, mas não tinha saúde. Essa parte ele não tinha, era pobre de saúde. Se pobre de saúde, morre. É, não é, pessoal? Dono não, é dono, né? Segunda geração de Folha de São Paulo. Ele também morreu, 61 anos de idade. De câncer. Porque é pobre, é chico de dinheiro, é pobre de saúde. Tudo isso é riqueza, pessoal. Herança também é a mesma coisa. Quando a gente fala herança, só pensa em o quê? Só dinheiro. Não é. Sim, mas a herança faz parte. Dinheiro faz parte. Se você pode deixar dinheiro, muito bom. Dá dinheiro, quantos milhões para os seus filhos, e quantos milhões para missionários, orfanato, congregação, igreja. Tem um monte. Manda dinheiro para África. Não manda não. Vai lá, faz poço, sei lá. Você pode fazer muita coisa. Eu tenho um amigo presbítero, né? Eu vou falar o nome mesmo. Cabrera. Ele até foi presbítero da igreja presbiteriana Rio Preto aqui. São José do Preto. Ele foi até ministro de agricultura do Brasil. É muito meu amigo. Sabe o que ele faz cada ano? Toda a família, ele tem muitos filhos. Toda a família, ele viaja. Ano passado ele viajou, não, nesse ano ele viajou para a África. Ele levou uma container. Tem muita mala, né? Levou um container da Bíblia para distribuir a Bíblia com família, fazendo passagem, turismo. Aí eu fiz conexão com missionários também que receberam a Bíblia. Herança. Eles foram para a Coreia do Norte, família toda. Como ele era ministro agricultor, ele queria ajudar a Coreia, a agricultura. Ele levou toda a família. Isso é lazer deles. Eles fazem essa viagem uma vez por ano, um mês inteiro, família inteira, viajando o mundo inteiro. Ele leva containers para ajudar as pessoas. Você tem herança? Você tem herança espiritual? Família que pai, mãe que canta bem. Canta bem. Os filhos ouvem louvor de Deus. Que canta. Pai e mãe que toca piano assim. E filhos tocam, adoram a Deus. Pai e mãe que dobra o joelho, ora e filhos aprendem. Quando eu chego, todos os pequeninos, quando eu encontro, eu não falo aleluia. Todas as crianças da igreja Água Viva me encontram e falam assim, aleluia. Não é assim? Ensina alguma coisa para os seus filhos netos. Fala assim, quando pai e filho encontrando. Graça. Não é assim? Alguma coisa faz. Tudo isso é o quê? Herança.
Mas eu decidi com vocês. A gente tem uma herança. Qual é a nossa herança? Igreja Água Viva. Amém? Não somente nossos filhos, mas os filhos que a gente desconhece. Que seja realmente mulheres, homens, família de Deus. Está encerrando. Encerrando. Irmãos, eu estou assim, meu coração está assim, meio apeado, né? Porque não consegui transmitir tudo, porque é muita coisa. Mas a essência eu consegui passar. Tem tanta abundância de Deus na nossa vida, porque homens e mulheres de Deus vivem com a dificuldade. Deve ter alguma coisa que não está bem conectado. Irmãos, sem dúvida nenhuma, que nada mais, a gente tem que trabalhar com os hábitos. Quem que não ouve a palavra de Deus sendo cristão? Quem que não conhece a palavra de Deus aqui? Mas quem que realmente ouve uma palavra e você sofre para obedecer essa palavra? Isso é diferente, muito diferente. Você tem que criar esse hábito. Irmãos, quem que não ora a meio de nós? Quem que não pede socorro de Deus? Mas quem que realmente invoca o nome de Deus? E depois dando toda a confiança no Senhor, que só pode o que acontecesse um milagre, senão não resolve esse problema. E sabendo que bênção, todas as bênçãos estão na mão dele. E sabe que dele vem essa ajuda. E ele sabe realmente verdadeira a minha identidade, meu tamanho. Para mim, eu sou somente o vídeo, o que pessoas falam de mim. Sou isso e sou eu. Mas para Deus é diferente. Esse hábito de invocar Deus, que conhece verdadeiramente eu. Seu plano sobre minha vida é muito maior que a minha, muito diferente de minha. Terceiro, irmãos, tem celeiros secretos. Celeiros secretos. Deus vai ordenar. Deus, como ordenou, a gente não tinha celeiros. Usa para milagre de Deus. Quem recebe sua ajuda, ou acontece na sua vida, todo mundo bendizerá. Esse foi milagre. Quarto hábito, seja um mordomo fiel. Esse hábito, não importa o tamanho de trabalho. E você mesmo me pergunta, não precisa perguntar, eu trabalhei bem ou não. Você mesmo, eu fui fiel. Eu fui fiel. Eu fui fiel, Senhor. Eu fui fiel. O último, você tem herança para deixar nesse mundo? Não somente sua família, não. Herança para o povo que nem conhece você. Por causa dessa herança que a gente vive aqui. Não é uma herança? Irmãos, agora então, chama o milagre de Deus. Manifestará. Porque você é filho que tem hábitos para chamar, levantar milagre de Deus. Oremos.